Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é construção da matéria e vamos falar hoje de átomo. Bom, aqui nessa primeira página a gente vai colocar uma imagem da página do livro didático de vocês, página 50. E aqui vocês podem observar o quê? Uma divisão de água. Bom, vamos lá para um pensamento aqui. Se a gente pudesse dividir um volume de água em porções cada vez menores, a gente ia chegar a porções cada vez pequenas e até chegar a gotas. E se essa gota fosse dividida em porções ainda menores, tão pequenas que fosse impossível visualizá-las? Bom, gente, esse exercício de imaginação pode nos ajudar a compreender a estrutura da matéria. A água é matéria. Então faz 1 litro, 2 litros, um oceano, ou uma gota microscópica, são formadas de água, com todas as suas propriedades. Então, por mais que a gente possa dividir essa água, ela vai continuar sendo água. Então, a menor porção de uma substância qualquer que mantenha as propriedades dessa substância é uma molécula ou um composto iônico. Assim, a menor porção de água é a molécula de água. Ok? As substâncias são formadas pela reunião de porções ainda menores. Essas porções menores são chamadas de átomos, consideradas as unidades estruturais da matéria. Existe pouco mais de 100 elementos químicos diferentes. Bom, isso aí a gente vai conhecer depois eles na tabela periódica, que é uma aula mais para frente, então a gente vai conhecer esses elementos químicos diferentes. Então, de imediato, o que a gente precisa saber hoje? Que existe mais de 100. E eles podem formar mais de 5 milhões de moléculas ou composto iônico diferente. Como cada molécula ou composto iônico corresponde a uma substância, existe, portanto, mais de 5 milhões de substâncias. As substâncias podem ser formadas por elementos iguais ou por elementos diferentes. Existem, portanto, 2 tipos de substâncias. A primeira, a substância simples, que é formada por um só tipo de elemento. Como exemplo aqui, temos o gás oxigênio, onde eu tenho aqui um átomo de oxigênio, outro átomo de oxigênio, 2 átomos de oxigênio formando uma molécula, que é o gás oxigênio. O outro exemplo é o gás hidrogênio, também um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, quer dizer, 2 átomos de hidrogênio formando uma molécula de hidrogênio. Esse slide aqui está errado, é para ser H2. Está só H, mas é H2, que nem o aqui, O2, H2, ok? Corrigindo, obrigado. Bom, e a segunda substância é a substância composta, formada por mais de um tipo de elemento. Nosso exemplo aqui é a água. Eu tenho aqui um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio ou de hidrogênio. Então, esses 3 átomos aqui formam a molécula de água, que é H2O. Essa é a menor porção dessa matéria, que é a água. Bom, antes de continuar falando sobre átomo, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos ver quem primeiro falou em átomo e como foi falado. Bom, Demócrito, ele viveu aproximadamente há 2.500 anos atrás, em 460 a.C. a 370 a.C. De onde a gente está até Cristo dá 2020 anos, e para ele mais 460, então 2.480, quase 2.500 anos atrás. Esse Demócrito foi o primeiro a falar sobre matéria. E ele dizia lá, a matéria não pode ser dividida infinitamente. Bom, naquele cálculo, naquele raciocínio, naquele pensamento do início da nossa aula, da divisão da água, a gente saiu dividindo a água é matéria. A gente saiu dividindo, até chegar onde? Naquela molécula, no H2O. Então é isso que Demócrito já dizia, aproximadamente 2.500 anos atrás. A matéria não pode ser dividida infinitamente. Ela vai chegar a um ponto que não pode mais ser dividida. Ele também dizia que a matéria tem um limite com as suas características do todo. Bom, aí eu volto para a água de novo.
O limite da água é aquela molécula, H2O. Se eu separar o hidrogênio do oxigênio, vai deixar de ser água. É isso que ele está dizendo. A matéria tem um limite com suas características. Se separar essas características, ela deixa de ser aquela matéria. Este limite seriam as partículas bastante pequenas, que não podem ser mais divididas. No caso, os átomos. Quer dizer, há 2.500 anos atrás, Demócrito já falava isso. Só que ele afirmava que ele foi o primeiro a chamar de átomos. Por que átomos? Porque átomo em grego significa indivisível. O A é prefixo de negação. E tomos quer dizer dividir, quer dizer não pode ser dividido. Bom, gente, na mesma época de Demócrito, tem lá também Aristóteles. Aristóteles vai de 384 anos antes de Cristo a 322 antes de Cristo também. Aristóteles, ele nessa mesma época, ele desconsiderou esse pensamento de Demócrito, porque Demócrito não tinha como provar essa teoria dele, esses pensamentos dele. E ele também teve um outro pensamento. Então ele foi um concorrente. Aristóteles foi um concorrente na ideologia da matéria em relação a Demócrito. E Aristóteles ele acreditava que toda matéria, diferente de Demócrito, ele acreditava que toda matéria era constituída e composta por 4 elementos básicos. Seriam eles o ar, a água, a terra e o fogo. Quer dizer, então naquela época, o povo aceitava mais a ideia de Aristóteles, que tudo era composto, toda a matéria era feita por esses 4 elementos, do que pela de Demócrito, que era uma coisa que ele não podia provar naquela época. Resumindo, o modelo de Demócrito permaneceu sem ninguém falar nele por mais de 20 séculos, quer dizer, por mais de 20 anos. E ficou aceito apenas o modelo de quem? De Aristóteles. Só que aí vem John Dalton, que ele nasceu em 1766 e morreu em 1844. Então ele criou um modelo atômico. Só que o modelo atômico dele foi baseado na bola de bilhar. E o estudo dele foi interessante. Ele estudou as ideias de Demócrito, que essas ideias permaneceram inalteráveis por 2.200 anos. Quer dizer, em 1803, Dalton começou a estudar essas ideias de Demócrito e ele chamou essa nova expectativa de uma experimentação. Aí ele constatou: os átomos são esféricos, são maciços, indivisíveis. Olha, o indivisível, a ideia lá de Demócrito, tá vendo? Indivisível e indestrutível. Então, em 1803, Dalton, ele começou a estudar as ideias de Demócrito, que tinham as ideias de 2.200 anos atrás, e ele acreditava que Demócrito estava certo. Só que ele acrescentou, ele disse que os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Ele também disse que os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. O oxigênio tem uma massa, o hidrogênio, outra massa, o cloro, outra massa. Então, cada elemento tem uma massa dele, própria dele. Os diferentes átomos, eles se combinam em várias proporções, formando novas substâncias. Olha só, a água são 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Se eu colocar um outro oxigênio, vai ficar o quê? 2 oxigênio e 2 hidrogênio. Então não vai ser mais a água pura, vai ser uma água oxigenada. É isso que ele está dizendo. A combinação de novos elementos vai formar novas substâncias. Ou não novos elementos, mas quantidades diferenciadas. Então já dá novas substâncias. Os átomos não podem ser criados nem destruídos. Apenas troca de parceiro para produzir novas substâncias. Bom, aqui era o pensamento básico de Dalton naquela época, em 1803. Bom,
De lá para cá, vamos ver então a evolução do modelo atômico. Relembrando, Dalton, 1803, ele achava que o modelo atômico era o que? Uma esfera maciça. Então, no século XIX, não é isso? 1803, século XIX. Dalton propôs um modelo de átomo como uma esfera maciça. Esse modelo resgatou o conhecimento de átomo, ou seja, de que a matéria é formada por uma unidade indivisível. No entanto, o modelo de esfera maciça, criado por Dalton, não explicava alguns fenômenos físicos e químicos. Somente cerca de 100 anos depois, outro cientista, que foi o Thomson, que já criou outro modelo atômico, Thomson, propôs um outro modelo, considerando o átomo uma esfera de eletricidade positiva, recheada de partículas negativas. Essas partículas correspondiam aos elétrons. Ele dizia que essa esfera positiva é recheada com cargas negativas. Bom, ele conhecia as negativas, que eram os elétrons. Os prótons, as partículas de carga positiva, somente foram identificadas algum tempo depois, já em 1886, e já foi por um físico alemão, Eugênio Goldstein, que ele nasceu por volta de 1850 e vai até meados do início do século XXI. Assim, desde o final do século XIX ao início do século XX, passou-se a considerar que o átomo era divisível. Então, essa imagem do átomo indivisível cai por terra. Então, ele não é mais indivisível. Quando foi descoberto isso? Final do século XIX e início do século XX, que outros estudiosos disseram que o átomo não era mais indivisível, e sim divisível. Um exemplo dessa divisão, gente, é a bomba atômica, mas não vamos falar nisso não. Bom, aí depois vem, em 1900, início do século XX, não é isso? Vem esse Rutherford. O modelo atômico aceito atualmente se baseia pelo esse físico aí. É esse modelo que é aceito, mas ele teve uma mudança. Rutherford ele dizia que o núcleo era positivo, como a gente está vendo aqui, e rodeado por uma eletrosfera negativa. Então, dizia que como é que isso ia se comportar? Que ele só tinha parte positiva e parte negativa. Como é que os elétrons não iam ser atraídos pelos prótons e vice-versa? Porque uma carga negativa atraía uma carga negativa atraía uma carga positiva e vice-versa. Então, o que aconteceu foi que, alguns anos depois, veio um outro físico, estudioso, chamado James, e ele descobriu o nêutron. E o nêutron é que faz todo esse balanceamento no núcleo, junto com o próton, que faz com que essas cargas elas não tenham essa atração. Ok? E baseado também ainda em Rutherford, saiu um outro, Born. Born, que já foi logo depois de Rutherford, ele disse que o núcleo era positivo e era recheado por uma eletrosfera em nível de energia. Bom, diferente de Rutherford, Rutherford dizia que o núcleo realmente era positivo, mas eu tinha aqui uma eletrosfera, e ele colocou uma eletrosfera que não era muito alinhada. Já Born falou que sim, concordava com ele, o núcleo estava lá positivo e a eletrosfera negativa, mais organizada através de níveis de energia. Ok? E a gente sabe hoje que o núcleo não é só positivo, ele é positivo e neutro. E tá aí, os três homens que mais influenciaram esse último modelo atômico. O mesmo Rutherford que em 1911 propôs o modelo atômico, em 1920 previu a existência do nêutron, partícula sem carga elétrica, cuja existência
foi confirmada cerca de 12 anos depois por seu colaborador, o físico inglês James, que é esse terceiro aqui. Ok? Bom, gente, a nossa aula de hoje era apenas introdução a átomo, introdução a esse modelo atômico. Na próxima aula, vamos falar mais de outros elementos de átomos, vamos falar mais sobre outros elementos químicos. Se ficou alguma dúvida, assista de novo o vídeo, pode assistir várias vezes. A dúvida persistindo, pergunta ao professor, que estaria aqui para ajudar vocês. E na próxima aula, a gente vai ter mais como é que se diz? Mais conhecimentos sobre átomos. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.